Olá, muito boa noite. Eu sou Valéria Leite e quero desejar a todos uma linda noite, a vocês que chegam e nos acompanham pela MBC Brasil TV, de norte a sul do país, também pelo canal 17 da Sky, em todo o país. Aos que estão pelo canal 821 de várias operadoras, boa noite. Aos que nos acompanham na América Central, na América Latina, África, Portugal e também agora em Orlando, nos Estados Unidos, muito boa noite. Ao master aqui da nossa ilha de edição, Rafael Leite, o Rafa Milk, boa noite. A vocês que nos acompanham pelas plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, pelo nosso canal do YouTube, cada vez melhor, obrigada pela audiência. Quero desejar, como sempre, uma boa noite muito especial ao idealizador desse programa, o jornalista João Leite Neto, a quem envio meu beijo carinhoso de todas as noites e meu eterno amor. E hoje vamos falar de amor, de dons espirituais, de dons do Espírito Santo, sabedoria, talentos, poderes de cura. Como são distribuídos esses dons? A quem são concedidos? E por quê? Iremos receber mais uma vez, com muita honra para nós, o palestrante espírita Edivaldo Kulcheski, que irá conversar conosco sobre esses dons divinos, esses dons espirituais, também outras pautas. Eu convido a todos para ficarem aí, que hoje o programa será muito especial, como dizem os gaúchos, um baita programa. Boa noite, Edivaldo. Uma boa noite, é uma alegria muito grande estar mais uma vez em seu programa, com o seu público, que é um público nobre e que gosta de boas informações. Nós que agradecemos, a honra é toda nossa, Edivaldo. Vamos começar a falar sobre esses dons divinos, né? A gente vem observando ultimamente cada vez mais crianças, né, precocemente demonstrando tantos talentos como no piano, na música, como também na medicina. Ao caso de um menino de apenas, ele começou com 4 aninhos, hoje ele já tem 6 aninhos, ele quer ser um médico cardiologista e é incrível, vocês vão ver daqui a pouco o vídeo dele, ele fala como um adulto. Como explicar tudo isso, Edivaldo? Bom, a doutrina espírita fala sobre essas questões das crianças superdotadas. Essas crianças, se você pegar pelo aspecto científico primeiro, pela ciência, ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. A ciência diz isso para nós. E a doutrina espírita vem dizer que essas capacidades que essas crianças estão trazendo agora, elas de alguma forma aprenderam anteriormente, em encarnações anteriores, porque elas são crianças com pouca idade, né? Então a explicação que a doutrina espírita dá, que é esse conhecimento ela adquiriu em encarnações anteriores, em existências anteriores, essas habilidades com música, tantas coisas, tudo isso foram coisas anteriores. São habilidades inatas, são lembranças de vidas passadas, conhecimento adquirido já, porque do nada, como diz a ciência, não surge isso na criança. Exatamente. Eu vou pedir ao Rafa, então, para começar a colocar o vídeo daquele menino que aos 4 anos já começou a demonstrar certas aptidões para a medicina e um conhecimento incrível. Está me ouvindo, Edivaldo? Estou ouvindo, pode falar. Um conhecimento incrível, né, na área de cardiologia. Vamos ver o vídeo? Aqui eu tenho um coração normal deles. Aqui eu tenho um coração hipoplásico. Mãe, me pergunta aqui um negócio. Que negócio? O que é síndrome da hipoplasia do coração? E aí, doutor, o que é a síndrome da hipoplasia do coração? Mãe, síndrome da hipoplasia do coração. A síndrome é a má formação do coração. E o que acontece com o bebê? Os outros órgãos vitais, como o cérebro, O que acontece com os órgãos vitais? pulmões,
e outros órgãos vitais não recebem fluxo sanguíneo. Estou desenhando as hemácias. Hipoplasia, o que significa? No geral, é uma má formação. É quando o bebê está na barriga, o coração está se formando e ele se formou do jeito errado. E como que é esse jeito errado? Ele fica muito grande? Não, ele fica pequenininho. Beijo, meus amores, eu vou continuar pesquisando sobre hipoplasia. Beijo, meus amores. Eu vou continuar pesquisando sobre hipoplasia. Dá para acreditar, Edivaldo? Que coisa fantástica, né? E essa história do pequeno Davi, ele tem 4 anos só. E já é uma sensação, né, nas redes sociais com esses vídeos que ele posta. Mas é uma demonstração clara que o Davi, com toda essa vontade, esse conhecimento, esse desejo dele ser um cardiologista no futuro, é algo que ele é inato, ele traz dentro dele, é algo que ele está trazendo já de vidas anteriores. Com certeza ele já foi um grande médico em encarnação anterior e gostava muito do que ele fazia. E essa é uma das coisas que a doutrina espírita explica. Por que nem todos lembram das coisas? Por que algumas crianças? Isso tem a ver com 2 situações. A primeira é quando uma encarnação se dá com um espaço muito pequeno entre outra encarnação. Então, não dá tempo de causar aquele esquecimento, né? Então, uma encarnação muito próxima. Essa é uma coisa. E a outra, que a doutrina espírita explica, é que quando a gente gosta muito do que a gente faz, a gente grava isso dentro de nós de uma forma que isso acaba voltando e nós lembramos com certa facilidade. Que é o caso do Davi. Com 4 anos, ele tem já toda essa vontade de ser médico e os vídeos dele são sensacionais. É um vídeo mais gostoso de ver do que outro. Tem também vários outros casos. Tem o caso do menino Alberto. Alberto é um menino italiano que ele começou a tocar piano com 4 anos. Com 4 anos ele toca Mozart. Aí tem o outro, tem um bebê russo, o Gabriel. O Gabriel, com 1 ano e 8 meses, ele já tocava piano. Tem um outro caso, nos Estados Unidos, de um menino chamado Jude, que ele tem 11 anos, é autista, e ele aprendeu a tocar piano só de ouvido, só de ouvir. Então, nós temos muitos e muitos casos desses de crianças superdotadas por aí. Temos a Nicole, aqui no Brasil, a Nicole Oliveira, de 12 anos, que é perita, né, em questão de astronomia. Tem o João Pedro. O João Pedro, de 12 anos também, ele já foi premiado, reconhecido por ser gênio em matemática. Tem 2 irmãs, a Beatriz e a Isabela, que são reconhecidas também pela Academia Jovem, já de pequenos cientistas. Daí tem 2 casos, 3 até dá para dizer. A Krish Arora é um britânico de 10 anos que conseguiu pontuação de 162 num teste de QI. Isso supera o Albert Einstein e o Stephen Hawking. Então, vocês vejam quanto nós temos. Tem a Miyuki e a Manaka, brasileira de 9 anos, que também já entrou nesse rol das crianças com um QI altíssimo. Tem um outro de 5 anos que já está com um QI de 146. Então, aí, o que a gente encontra tanto nisso, né, Valéria? Tantas crianças demonstrando para nós essas lembranças das vidas passadas. Hoje, atualmente, eu diria que são crianças que vieram já com todo esse conhecimento e que vão nos ajudar a melhorar a nossa sociedade. O plano delas é vir, o plano divino, né, para trazer essas crianças, é melhorar a nossa sociedade. Mas não é só de agora que nós temos isso. Para nós termos uma ideia, isso já vem acontecendo, não tanto quanto hoje,
Por exemplo, Mozart, grande músico que marcou, né, toda o mundo com as suas músicas, ele começou a tocar com 4 anos. E ele compunha as suas músicas com 8. Né? E a sua primeira ópera, ele já escreveu ela com 14 anos. Beethoven, aos 10 anos, já dominava toda a obra de Bach. Rembrandt desenhava assim, como um verdadeiro artista, antes de aprender a ler. Miguel Ângelo, aos 8 anos, era um técnico perfeito já. E assim a gente vai puxando na história, a gente vai encontrando. Tem tantos e tantos que trazem para nós essas demonstrações de que existe algo antes, que isso não surge do nada. E que, por que a gente não é todos que lembram? Porque não é todos que amam o que faz. Né? Porque quando a gente ama o que faz, você grava isso no seu interior. Isso já a própria ciência já tem discutido sobre isso e detectado que pessoas que mesmo que venham ter Alzheimer, em determinados momentos aqueles flashes do que ela gostava de fazer voltam e ela consegue fazer isso. Então são coisas muito interessantes, Valéria, nessa questão das crianças gênios. Eu sei que se nós puxarmos, nós vamos passar dias e dias conversando sobre isso, porque tem tantos e tantos exemplos. Mas essas crianças prodígios, gênios, superdotadas, então a doutrina espírita diz, são pessoas né, que reencarnaram trazendo essas aptidões que já tinham nas vidas anteriores. Porque a ciência prova para nós, você não aprende aquilo que você não conheceu, você não traz para fora aquilo que você não conheceu. Então, se isso não está no nosso cérebro físico, está onde? Está numa consciência que existe fora do cérebro físico, que é o nosso espírito. Então, essas habilidades trazida de algum lugar, porque o espírito não é criado do zero. O espírito não é criado sem ter conhecimento nenhum. Ele já teve experiências anteriores. Quando a gente fala o espírito, é na hora do nascimento, porque o espírito lá atrás, quando ele foi criado ignorante, simples ignorante. Mas, como ele vai estar agora nascendo aqui com conhecimento, esse conhecimento já deve ter existido antes. Ok? É verdade. Quantos exemplos o Edivaldo citou de crianças, né? E antigamente, como ele falou, elas sempre existiram. Essas crianças consideradas prodígio, consideradas superdotadas, né, com dons divinos, com dons de outras vidas, elas sempre existiram. Só que não eram assim tão conhecidas, porque a gente não tinha internet. Hoje, com a internet, com as redes sociais, rapidinho, essas imagens, esses vídeos, né, começam a se espalhar pelo mundo. Então, a gente passa a ter conhecimento, mas de algo que sempre existiu, desde o início da origem do homem, né, Edivaldo? Sempre Sim. existiram crianças que vieram com esses dons espirituais muito fortes, né? Aí você que está nos ouvindo, nos acompanhando e nos vendo em casa, com certeza na sua família você deve ter alguma criança com algum dom especial, ou aí ao seu lado, num vizinho, ou com um parente, ou na escola, vocês já presenciaram. Isso não é um fenômeno assim esporádico, é muito constante, muito presente, né, Edivaldo? Isso mesmo. Sempre existiram, e eu diria que agora está ficando mais conhecido, e tem bastante, devido agora nós vivermos essa era da comunicação. A comunicação está muito fácil. Hoje você sabe no mesmo instante o que acontece em qualquer lugar do mundo. Antes levava meses, anos para chegar uma informação de um lugar a outro. Então, com essa questão, fica bastante evidente que Deus age através das pessoas, para que as pessoas ajudem as pessoas. Então, essas crianças, com certeza, elas estão vindo para trazer para nós mais progresso, mais desenvolvimento, mostrando que Deus está
nos ajudando sempre, nunca nos desampara. E eu queria só separar uma coisa aqui, Valéria, para que talvez fique mais claro. Uma coisa é dom espiritual, outra coisa são essas ideias inatas, esses conhecimentos que a gente adquire. Dons espirituais significa aquilo que todo ser humano tem. Todos nós temos dons espirituais. Como, por exemplo, na doutrina espírita, a gente chama de dom espiritual as potencialidades que o nosso espírito já está adquirindo, já tem como forma natural. Então, por exemplo, o dom da intuição, todos nós temos. Todos nós temos o dom da intuição. Por quê? Porque a intuição está ligada com o pensamento. Então, nós temos essa possibilidade de intercambiar pensamentos através da intuição, receber ideias de outros, sejam eles pessoas que estão vivendo aqui entre nós ou aqueles que já viveram, que hoje são espíritos. Eles podem transmitir para nós através da intuição, isso todo ser humano tem. A intuição já é um dom natural de todo ser humano. Então, esses dons que nós temos, por exemplo, a intuição, a inspiração e a percepção de perceber vibrações de sentimentos, isso todo ser humano tem. Isso são dons espirituais que nós estamos desenvolvendo. Todos nós já temos esses dons. E existem mais dons espirituais que esses nem todos têm, porque ainda nem todos desenvolveram. Porém, a providência divina permite que algumas pessoas venham a nascer com certos dons espirituais, como cura, como vidência, ver espíritos, como psicografia, permitir que espíritos escrevam atrás dela, como psicofonia, que os espíritos falem através dela. E esses não são dons naturais ainda, mas são concedidos a determinadas pessoas que necessitam de uma ferramenta a mais para ajudarem a corrigir certos delitos do passado ou para que ajudem a elas a evoluir de alguma forma. Então, essas nem todos têm. Então, nós temos as mediunidades naturais, que todos têm intuição, inspiração e percepção. E temos outras mediunidades que a gente chama de ostensivas, que nem todos têm. E que são necessárias, muitas vezes, para ajudar as pessoas a evoluir. Então, mediunidades naturais, elas são permanentes e todo ser humano tem, são dons naturais. E mediunidades ostensivas só tem aqueles que precisam dela e por um período, durante uma encarnação, elas vão ter determinadas mediunidades. E isso pode variar de pessoas para pessoa. Aquela pessoa pode nascer numa encarnação de mediunidade, na outra não. E aí aquela que não tinha nessa vai ter na outra. Mas essas são, vamos chamar as mediunidades emprestadas por um período para nos ajudar a evoluir. Então, esses mediunidades são dons espirituais. E ideias inatas, conhecimentos que a gente tinha anteriormente, é isso que está ocasionando para essas crianças superdotadas. São conhecimentos inatos que ela já tinha anteriormente e que agora estão aflorando novamente. Então, dons espirituais são mediunidades. Que algumas religiões daí chamam esses dons espirituais de certas concessões que o Espírito Santo permite que essa pessoa tenha. Não deixa de ser dessa forma. Só que, em vez de nós não chamamos Espírito Santo, e chamamos, sim, que a espiritualidade age vendo qual é a nossa necessidade, nos ajuda a elaborar a nossa encarnação e ver qual é a nossa necessidade. E, com isso, permite que nós venhamos com essas mediunidades ostensivas durante aquela encarnação, de acordo com a nossa necessidade. E segundo a Bíblia, esses dons devem ser usados em benefício dos outros, né? E também para a glória de Deus. Quer dizer, isso é perfeito, né? Essa definição que está ali na Bíblia. Qualquer um tem uma Bíblia em casa, pode olhar, pode ver, pode ler, né? Que os dons espirituais também estão na Bíblia, né, Edivaldo? Isso. Então, a palavra mediunidade nós não vamos encontrar na Bíblia, porque ela foi criada agora, né, em 1857 por Allan Kardec. Então, a palavra mediunidade não existia.
se conhecia esses dons, né, por dons espirituais, que daí na Bíblia ela tem relata de várias pessoas, vários profetas, pessoas que tinham dons espirituais. Que aí, mais tarde, agora, já né, em 1857, quando surge a doutrina espírita, o Allan Kardec denomina esses dons espirituais de mediunidade. Mas é uma questão de nomenclatura. Dons espirituais e mediunidade são, né, sinônimos. É verdade. Inclusive, a reencarnação, né, que todos os espíritas sempre falam e explicam, a reencarnação estava na Bíblia. Por que a reencarnação foi retirada da Bíblia, Edivaldo? Então, vamos começar dizendo a mesma coisa. A palavra reencarnação não existia. Ela também foi criada agora por Allan Kardec. A palavra reencarnação, ela representa a possibilidade de nascer de novo. E lá na Bíblia, então nós temos várias passagens que se referem ao nascer de novo. Não reencarnação, ao nascer de novo. Nós tivemos alguns eventos muito importantes para o cristianismo. Um grande evento do cristianismo, após, né, Jesus vir e nos ensinar, um grande evento que aconteceu foi no ano de 313 depois de Cristo. Foi quando o imperador Justiniano ele deixa de perseguir os cristãos. Ele o Império Romano para de perseguir os cristãos através do Édito de Milão, que foi em 313. Então, esse é o primeiro momento importante. Aí teve um outro momento, em 325, que foi o Concílio de Nicéia, para tentar unificar as ideias do cristianismo. Tinha várias correntes, várias vertentes já que tinham surgido, e nesse primeiro Concílio de Nicéia, a tentativa era unificar as ideias do cristianismo. Aí nós tivemos, no ano 380 depois de Cristo, o cristianismo se tornando a religião oficial do Império Romano. Aí no ano de 331, tivemos o primeiro concílio de Constantinopla, que foi muito importante para também alinhar as ideias dessa unificação sobre o cristianismo. E aí nós tivemos um concílio, o concílio de Constantinopla, que aconteceu em 553 depois de Cristo. E é aí, nesse concílio, que muitos falam que é aí que foi tirada a ideia da reencarnação. Nesse concílio que foi discutida essa ideia, né, da reencarnação, que na época não se chamava reencarnação, e sim o nascer de novo. E eu diria que não foi. Não foi assim que aconteceu. Se pegar o que está descrito, né, no que aconteceu nesse concílio, a gente vai encontrar que foi discutido aqui nesse concílio a retirada da ideia da pré-existência do espírito. A pré-existência antes de nascer, que nós não existia. Que nós tivemos a partir do nosso nascimento que passamos a existir. Então, nesse concílio foi discutido isso, a pré-existência, que era uma ideia de um sacerdote, de um teólogo chamado Orígenes, que viveu em 182, mas nasceu em 182 depois de Cristo, e que trouxe essa ideia dos gregos. Ele era um grego, se tornou cristão, e ele tinha a ideia da pré-existência. Então, nesse concílio de 553 foi discutido que nós não tínhamos, né, ficou acertado, e que a ideia do Orígenes, de que nós tínhamos pré-existência, ficou considerado como heresia se falasse que nós tínhamos pré-existência. Então, como o nascer de novo ele está ligado com a pré-existência, muitas pessoas confundem dizendo, não, ali foi tirado o nascer de novo. Não foi tirado. Foi discutido a pré-existência. Outra coisa que se fala muito é que a esposa do imperador Justiniano, a Teodora, foi responsável pela retirada dessa ideia do nascer de novo. Também não é verdade.
Isso a gente encontra facilmente consultando a Bíblia. Quando que Teodora, né, morreu? A imperatriz Teodora, né? Você vai encontrar na internet facilmente. Ela morreu em 548, né, depois de Cristo, ou seja, 5 anos antes desse concílio. Então, ela não poderia ter interferido. Então, isso é um mito. Ela não interferiu. Então, o que foi discutido nesse concílio foi a pré-existência da alma antes de nascer. Isso é o que foi discutido. E como isso, o nascer de novo, né, para você reencarnar, você tem que ter existido antes. E aí houve um subentendido dessa forma. Então não foi discutido o nascer de novo. Tanto que o nascer de novo consta da Bíblia em várias passagens. Para não se alongar, eu vou citar 3 aqui. Tem um que está em João 9, versículo 2, que é perguntado, né, para Jesus: mestre, quem que pecou para uma pessoa que nasceu cega? Quem pecou? Este homem ou seus pais para que esse nascesse cego? Se fizeram essa pergunta para Jesus, é porque eles acreditavam na pré-existência. Foi ele que pecou, ou seja, ele que fez errado, ou foi algo hereditário, foi seus pais? Então, aí Jesus, né, poderia, como que eles poderiam ter perguntado isso para Jesus se não existisse a pré-existência? Essa é uma situação. Aí vem Mateus, no capítulo 11, versículo 14, a história do João Batista. Eles queriam saber de Jesus quem é, né, que as profecias diziam que Elias deveria nascer de novo antes do Messias, que era Jesus. E aí os discípulos perguntam: escuta, Jesus, e você veio, você é o Messias, e cadê o Elias? Como é que ele nasceu? E aí Jesus diz: ele já nasceu e vocês não reconheceram. Vocês não reconheceram, né, dizendo que Elias tinha nascido como João Batista. Porque se você olhar a questão, né, nós vamos depois conversar sobre karma, o Elias, quando ele era o profeta, ele queria provar que o Deus único era mais poderoso que qualquer outro Deus. E aí teve uma discussão sobre isso, e ele fez uma aposta, né, com 400 e poucos lá, outras pessoas, que através da fé, das orações, as pessoas iriam pôr fogo em madeira através da oração. E orar, e não conseguiram. E aí, quando chegou a vez do Elias, ele conseguiu, mandou até molhar a madeira, e aí conseguiu, através da fé dele, da oração que ele fez, que pegasse fogo na lenha. E aí, ele mandou decapitar os 400 outras pessoas. E aí, quando ele nasce como João Batista, como é que João Batista morre? Decapitado. Então, ele veio resgatar aquilo que ele fez. Mas então, nessa passagem de Mateus, fica claro que ele sabia que Elias teria que voltar antes do Messias. Se isso não é acreditar na reencarnação ou nascer de novo, é o quê? E aí temos uma outra passagem em João, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Onde Nicodemos vem conversar com Jesus. Nicodemos era um doutor da lei da época. Um doutor da lei era aquelas pessoas que tinham conhecimentos religiosos, né, mais aprofundados. E ele pergunta para Jesus algumas coisas, e Jesus diz para ele: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí ele questiona Jesus: como é que pode um homem velho nascer de novo, tal, entrar no ventre de sua mãe? E aí Jesus disse: mas você, como doutor da lei, se você não conhece quem vai conhecer? Então, eu aqui estou citando 3 passagens, mas tem muito mais. Que está na Bíblia, constando a ideia do nascer de novo. Não é reencarnação, porque senão nós vamos confundir, porque reencarnação, essa palavra não existia antes. E essa ideia, vamos chamar de ideia do nascer de novo, ela praticamente sempre existiu na humanidade. Nós vamos pegar, por exemplo, entre os hebreus, e aí vem os hebreus que
né, gerou e ficou no judaísmo, nos judeus. O judaísmo acredita no renascimento, na reencarnação. Eles chamam de Gilgul, a palavra, que representa o nascer de novo. Para os indianos, para o pessoal do Oriente, né, eles falam muito da roda de Sansara, que é o ciclo dos nascimentos, roda de Sansara. Para os gregos, o termo nascer de novo é palingenesia. Para os egípcios da antiguidade, eles chamavam de mentepsicose. Aí Jesus vem depois e fala de nascer de novo. E aí vem a doutrina espírita mais para frente e usa um outro termo agora, que é reencarnação. Então, todos esses termos, desde a antiguidade até os dias de hoje, falam de nascer de novo. Então, nós poderíamos dizer que praticamente aqui no Ocidente é que se tem a ideia que não tem nascimento de novo, que não tem a reencarnação. Mas para o Oriente todo e boa parte do Ocidente, existe a ideia do nascer de novo, da reencarnação. Então, o nascer de novo, foi a pergunta que você fez, está na Bíblia? Tá. Tem várias passagens que está. Ela foi retirada da Bíblia? Não, não foi. Ela está lá. O que foi tirado é a pré-existência. A pré-existência está ligado com a ideia do nascer de novo. Então, é uma confusãozinha que o pessoal faz e que às vezes por isso que não tem a palavra reencarnação na Bíblia. E não vai ter mesmo, porque a reencarnação foi criada agora de pouco tempo com o Allan Kardec. E isso explica, né, justamente essas crianças que nascem e tão precocemente elas desenvolvem aptidões de adultos. Eu estava lembrando aqui, por exemplo, da Shirley Temple, né, nas artes, no cinema. A Shirley Temple era uma menininha, né, de cachinhos que sapateava. Se o Rafael puder encontrar uma foto, todo mundo se lembra, né? Ela encantou a todos que estavam na época dela, que viveram na época dela, né? Porque ela cantava, ela interpretava, ela era uma artista completa e tão pequenininha, com 4 aninhos. Aqui no Brasil, nós temos a Maísa. A Maísa lembra muito, né, coincidentemente, a Shirley Temple. Se você lembrar da Maísa, depois o Rafa pode até colocar uma foto. Aí está a Shirley Temple, né, que era um doce de criança e mil talentos ela tinha. Ela cantava, ela sapateava, ela interpretava. E aqui no Brasil nós tivemos a Maísa e temos a Maísa, né, que tão pequenininha participava dos programas de TV e respondendo a perguntas com aquela vivacidade que ela tem até hoje. Vamos ver a Maísa. E também todo mundo ficava encantado com os cachinhos da Maísa, né? São crianças, aí está, ela já mocinha e ela pequenininha de cachinho, lembrando muito a Shirley Temple, né, Edivaldo? Então, e isso a gente percebe que está tendo muitas crianças gênios. E agora, nós podemos até deixar esse assunto, vamos dar a sugestão de nós falarmos das crianças índico, crianças cristais, num outro programa. Porque além das crianças que vêm com grande inteligência para nos ensinar, são esses pequenos gênios, né? Esses superdotados que estão vindo na área da matemática, da medicina, da música, das artes. Estão vindo muitos gênios para nos desenvolver ajudar a nos desenvolver intelectualmente. Mas está vindo agora uma grande onda de espíritos para nos ajudar a desenvolver moralmente, que são essas crianças índigos e as crianças cristais. E vamos deixar para falar num outro momento dessas crianças, para que nós agora consigamos também ter essa evolução moral. A intelectual, estamos a passos largos nos desenvolvendo. Mas a moral, nós estamos a passinhos de tartaruga. Então, agora está vindo uma grande leva de encarnação de espíritos que vão nos ajudar a desenvolver moralmente. E em todos os cantos do mundo, principalmente aqui no Brasil, a evolução moral,
né, é necessária, é muito É importante. isso mesmo. Cada vez mais. Que bom que essas crianças estão vindo, né, para nos ajudar nessa evolução moral. E eu vou pedir ao Rafa para colocar um vídeo. O Edivaldo citou Mozart, que começou tão pequenininho, com 4 aninhos, e essa criança está encantando o mundo com seu talento precoce ao piano, interpretando de repente o concerto número 3 do Mozart como gente grande, como o próprio Mozart. Vamos ver o vídeo? Olha que coisa linda, eu queria ficar vendo aqui um tempo todo que pudesse esse vídeo, né? Que concentração, que performance, né? Que talento. A gente fica aqui abismado, né, Edivaldo? Como explicar isso? Pois é, que coisa fantástica, né? Da onde vem isso? Então, vamos aplicar o método científico de dedução. Os pais eram músicos? Não. Ele aprendeu isso, teve alguma faculdade, Não teve faculdade de música. Da onde ele está trazendo essa habilidade? Da onde? Então, se nós aplicar o método dedutivo e de investigação científica dedutiva, que é uma investigação científica, a hora que você começa uma investigação fazendo dedução. Se você aplicar, então, esse método, você for tentando buscar todas as alternativas de onde vem isso, você vai chegar numa seguinte conclusão. Pelo método de observação dedutivo, há fortes evidências de que sugerem o princípio do renascimento. Ele está trazendo isso em encarnação anterior. Porque ele pela dedução toda que nós fizemos, não tem de onde vir. Não é hereditário, os pais não são músicos, ele não aprendeu. Então, de onde está vindo isso? Só tem que estar vindo de algo anterior. Por isso que é fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. É verdade. E as crianças, né? Quando todos nós temos crianças na família e convivemos com elas, a gente sente aquele elo
especial, aquele elo de Deus com as crianças, porque a luz, a energia que elas emanam, né, é algo assim, a gente fica até arrepiado às vezes, né? Como as crianças são sensíveis naquilo que elas falam, como no caso dessa criança que eu estava procurando alguns vídeos, e eu fiquei assim, impressionada a forma, né, pela forma como ela respondeu às perguntas, e eu queria entender como explicar, né, as respostas dessa criança tão pequena. Vamos ver o vídeo para o Edivaldo explicar depois? Vamos lá? Como entender e como explicar as respostas de uma criança tão pequena? Know what love is? I do. About helping people Yeah. and being kind. Okay. I like that. When do you feel loved? When someone hugs me and when I'm not lonely. When you're not lonely and someone hugs you? And when I hug myself. You hug yourself? Mm, Do you think it's important to hug yourself? yeah. You know that hugging yourself is helpful? Yeah, but not helpful. But it makes me feel relaxed. Makes you feel relaxed. Can you show me how you hug yourself? That's what we call self-love, right? Yeah. That's important, right? We have to love ourselves. Ah, eu tenho vontade de abraçar, o Edivaldo tem, o Rafa tem, todo mundo tem. Que coisa, né? Que momento ela se abraça. Isso é o que todos nós adultos deveríamos fazer, né, Edivaldo? Aprender, praticar todos os dias. Na hora que a gente estiver sozinho, no quarto, na hora de dormir, ou no sofá, parar tudo e se abraçar, né, Edivaldo? Se amar. Nossa, aí é uma demonstração de uma criança que ela não é superdotada na inteligência, né? Não sei, mas ela é superdotada do quê? De amor, de evolução moral, que é essas crianças que estão vindo agora para nos mostrar para nós que o amor é importante. Nós não aprendemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ela está dando uma demonstração de amor próprio, se amando, se abraçando ali, se apertando. É amor, amor a si mesmo. E é isso que nós deveríamos buscar fazer. É nos amar, é ter amor por si. Quando eu me amo, eu não vou criar pensamentos negativos, porque a ciência já me provou que pensamentos negativos, raiva, mágoa, rancor, isso me deixa doente. Então, quando eu tenho isso, eu estou deixando de me amar, porque eu sei que me causa mal. Quando eu estou tendo algum vício, um vício, né, de drogas, coisas mais pesadas, de alcoolismo, do tabaco, o cigarro, são coisas que comprovadamente a ciência diz para nós que faz mal para a saúde. E nós fazemos uso disso. Isso é desamor próprio. Então, uma menininha desse tamanhinho ali vem mostrar para nós: se ame. Se ame. Ela quer dar mensagem para nós: se ame. Ame a si mesmo. Então, nós devemos buscar eliminar da nossa vida aquilo que nos faz mal. Isso é amar a si mesmo. E começar daí, quando eu me amo, eu consigo amar o próximo. Quando eu me amo, eu consigo amar a Deus. E é assim, dessa forma, que o amor vai dilatando em nós, para fora de nós. Então é importante vermos vídeos como esse que a gente acabou de ver desta criança, que veio e está vindo com uma grande missão: mostrar para nós, os adultos que sabem tudo, que nós devemos aprender a nos amar, começar de novo a nos amar. É verdade, nos amar e também voltar a brincar com as nossas crianças. Há quanto tempo você que está aí nos vendo não brinca com seus filhos, com seus netos, essa vida tão corrida, todo mundo trabalhando, não tem tempo para descanso, quando chega em casa quer ver um futebol, quer ver uma novela, quer ir para o quarto descansar e se esquece de brincar com suas crianças. O Rafa resgatou um vídeo muito bonito e fora que a gente ouvir o sorriso de uma criança e ver uma criança rindo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Vamos ver o vídeo?
I'm warning you. Be nice and give me a kiss. Don't be cheeky rabbit. Okay? Be nice. I'll bite your nose. That's not very nice, Mr. Rabbit. Olha, que momento, né? Eu amo fazer isso com meus... Sempre fiz com os filhos, com os netos e faço com os bisnetos, porque a fantasia da criança, né? Ele pegou um bichinho de pelúcia e deu vida àquele bichinho e como o menininho se divertiu. Como ele riu, isso é lindo, né, Edivaldo? Todo mundo tem que fazer. Muito, muito importante. E aí uma coisa para o nosso mundo corrido, nosso mundo moderno. Não é a quantidade de tempo que você fica com as crianças, que você vai brincar. Não é a quantidade de tempo. Porque a gente, hoje em dia, você tem a vida corrida, você trabalha, você estuda, você tem... O teu tempo, às vezes, com a criança é pouco. E aí, você está cansado. Né? Mas pense assim, não é quantidade de tempo que você fica, né, com os teus filhos, teus netos, com as crianças. É a qualidade do tempo que você fica. Se você fica, desde ficar 3 horas só com pouca a criatividade ali com a criança, fique 10 minutos e brinque, mas brinque para valer. Dê qualidade àqueles momentos que você está junto. Abrace, aperte, faça ela sorrir, crie coisas no pouco tempo que você tem, mas tenha um tempo de qualidade com as crianças. A gente vê muitas vezes o pai deixa de ver o jornal, deixa de fazer certas coisas, fica com a criança, mas fica ali brigando com a criança. Você não sabe fazer isso, faça aquilo. Ou dá coisas para a criança fazer, porque ele está junto, mas ele não está olhando para a criança. Ele não está dando amor ali naquele momento. Ele está junto, mas é como se estivesse longe. A criança não está notando a presença do pai. Ele dá coisas para ela fazer, quebra-cabeça, coisa de montar, e ele fica do lado. Monte junto, faça junto, participe junto. É qualidade, não quantidade de tempo nesse mundo corrido que a gente tem. Muito justifica, eu não tenho tempo. Pouco tempo que você arrumar, ou pouco tempo que você ficar junto, mas com qualidade, ficar junto de verdade, você vai ver que isso vai marcar ela para a vida inteira. É verdade. Quanto tempo temos, Rafa? 12 minutinhos nesse último bloco do programa. Vamos falar um pouquinho sobre karma e castigo. Será que Deus é um ser tão vingativo que expõe os seres humanos a castigos, né? A virem com problemas físicos, crianças com paralisia infantil, crianças cegas, pessoas que não ouvem, né? Pessoas que vivem nas camas, tantas crianças com câncer. Será que Deus permite tudo isso? Como explicar karma, castigo e a culpa é de Deus, Edivaldo? Bom, eu vou responder primeiro que não é culpa de Deus. Mas eu queria explicar o que é karma, para nós entendermos. Karma é uma palavra que vem do sânscrito, uma linguagem morta, uma linguagem muito antiga, e que o karma significa ação, algo que você fez, algo feito, né? Então, karma é um princípio que não é da doutrina espírita. Karma é um princípio de causa e efeito que é originado das filosofias lá do Oriente, das religiões indianas, lá, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo, que falam que o significado do karma, que é uma ação, que toda ação que eu tenho, ela gera consequência. Consequências com coisas que vão acontecer de formas imutáveis, não podem mudar e são punitivas. Isso é a definição de karma. A visão da doutrina espírita, ela se difere um pouco desse conceito. Muitos usam karma dentro do meio espírita, mas eu estou falando de conceito aqui. A visão espírita se difere desse conceito de karma, que é uma consequência imutável e punitiva. O espiritismo entende que
todas as ações que nós temos geram sim consequências. Sejam coisas boas, gera consequência boa. Coisa ruim vai gerar uma consequência ruim, né? É consequência. Mas tudo dentro de uma lei de causa e efeito. Então, a doutrina espírita, ela difere um pouco a ideia de karma, e muitos chamam de karma isso que eu vou explicar, né? Dentro da doutrina espírita. Mas karma mesmo, o conceito, é uma consequência punitiva, né, e imutável. Na visão espírita, existe a consequência, mas não imutável e não punitiva. As consequências estão dentro da lei de causa e efeito. E não é castigo de Deus, é consequência. Aquilo que eu fiz errado, eu vou ter que acertar, de alguma forma. Vou ter que acertar. Então, não é um castigo de Deus alguma coisa que eu estou passando. Do mal que foi feito, dentro do conceito da doutrina espírita, o mal que eu pratico para alguém, ele pode ser resgatado de algumas formas. Uma forma é através do sofrimento. O sofrimento, que na verdade é uma grande oportunidade de aprendizado e reparação para o meu espírito. Então, como foi citado, mas as pessoas que nascem com certas enfermidades desde o berço, isso é uma punição? Não, é consequência do que ela fez no passado, e ela vem com, às vezes, enfermidades graves e limitações de movimento, mas isso é uma consequência e, com certeza, ela concordou com isso, porque todos nós, em determinado momento, conseguimos participar das nossas escolhas, da nossa preparação da encarnação. E aí a gente vê o que é melhor para nós. Muitas pessoas a gente vê hoje, outro dia até passou no jornal, eu estava vendo, uma pessoa de cadeira de roda roubando baterias de carro. Mesmo com a limitação que ela tem, ela está praticando mal. Então aquela limitação dela não foi o suficiente para ela deixar de praticar o mal. Então, muitas vezes, as limitações é um sofrimento, mas que vai se reverter em benefício do nosso espírito, porque a gente vai não vai poder praticar o mal. Então, uma forma é através do sofrimento, os nossos resgates, daquilo que a gente errou. Mas também a gente pode resgatar através de outras formas. Então, por exemplo, eu prejudiquei muito uma pessoa. Prejudiquei demais. Na outra encarnação, em vez de eu vir pagando, resgatando aquilo de uma forma punitiva, o que eu fiz? Eu trouxe aquela pessoa para conviver comigo, para que, através do amor, agora eu ajude ela. Se eu tirei tudo dela outra vez, agora eu vou dar tudo para ela. Porque através da proximidade com as pessoas que a gente tem até dificuldade de conviver, através dessa convivência, a gente desenvolve o amor. E, em consequência, a gente resgata aquilo que a gente errou, amando aquela pessoa. Eu prejudiquei, eu não queria bem ela, agora eu quero bem ela. Então, eu não precisei passar por dor para resgatar aquilo que eu fiz. Porque se eu fiz mal, agora eu fiz o bem. Então, também é uma forma de resgatar. Então, por isso que o karma, na doutrina espírita, se eu fiz o mal, eu tenho que sofrer de forma imutável e punitiva. Esse é o karma. Na doutrina espírita, nós temos a lei de causa e efeito, que todo o mal eu tenho que reparar de alguma forma. Quando eu não consigo, de forma nenhuma, amar aquela pessoa, eu vou sofrer a dor. Porque nós temos que evoluir ou através do amor ou através da dor. Então, se eu não... Aqui é propósito, então você fez mal para aquela pessoa. Traga ela para morar com você, conviva com ela. Ah, não vou conseguir. Então tá bom, não vai conseguir. Então o único caminho, por enquanto, é a dor para você resgatar o que você fez de errado. Então karma ou castigo, na visão do Espiritismo, não é castigo de Deus. É formas de eu repor, resgatar aquilo que, dentro da lei de causa e efeito, eu fiz de errado. E quando eu fiz coisas boas, eu vou receber coisas boas também. Eu vou ter benefícios com aquilo que eu estou fazendo. Ficou claro? Ficou muito claro, Edivaldo. E isso explica porque todos nós temos, entre nós, nas nossas famílias, entre nossos amigos, no nosso trabalho, pessoas que
a gente não se sente bem, né? A gente sofre com elas. Dentro das famílias mesmo, o pessoal costuma dizer, a ovelha negra da família. Então, são justamente essas pessoas que vão nos fazer crescer, vão nos fazer evoluir espiritualmente, porque é através da dor, né? E não como muita gente fala, eu não quero saber, vou me isolar, ela que fique para o lado de lá. Você está afastando a oportunidade de você se melhorar, não é isso, Edivaldo? É bem isso mesmo. Porque essas pessoas de difícil convivência, elas não estão ali por acaso. Muitas vezes, naquela proposta, eu não vou conseguir trazer ela para o mesmo teto, embaixo do meu teto. Mas eles colocam ela na proximidade, vizinho, colega de trabalho, ou de alguma forma próximo a nós, na mesma família, às vezes, como parente, né? E é a forma que eu tenho, a oportunidade que eu tenho de reconciliar-me com aquela pessoa. Que eu não escrevi uma história bonita antes, que está na hora de eu escrever agora. Então, essas pessoas de difícil convivência que a gente tem hoje, são oportunidades que eu tenho de reconciliar-me. São oportunidades de praticar o bem. E lembrando, toda pessoa de difícil convivência, já dizem os tratados de psicologia, todas as pessoas de difícil convivência são pessoas carentes de amor. E a hora que eu tenho tolerância com ela, eu estou praticando amor. A hora que eu tenho paciência com ela, eu estou praticando amor. A hora que eu estou praticando compreensão com ela, eu estou praticando amor. Amor, quando Jesus falou amar os inimigos, ele está falando disso, de a gente amar as pessoas de difícil convivência através de paciência, compreensão, tolerância. E assim, nós reharmonizarmos a nossa vivência. Então, se eu nascer aqui e me afastar dessas pessoas, eu estou fazendo o quê? Perdendo oportunidade para a reconciliação. Vocês acham que isso aqui vai ficar assim? Não, na outra encarnação vai vir de novo. Por que não resolver agora? Quanto antes. O amor vence tudo. Com certeza, o amor vence tudo. Eu separei um vídeo para colocar no final do programa, não sei se vai dar tempo, Rafael. Aquele que fala justamente isso, que há sempre um arco-íris entre as nuvens. Vai dar tempo? Vamos ver? Então vamos lá. There's an African American song, 19th century, which is so great. It says, when it looked like the sun wasn't gonna shine anymore, God put a rainbow in the clouds. Imagine. And I've had so many rainbows in my clouds. I had a lot of clouds. But I have had so many rainbows. And one of the things I do when I step up on a stage, when I stand up to translate, when I go to teach my classes, when I go to direct a movie, I bring everyone who has ever been kind to me with me. Black, white, Asian, Spanish-speaking, Native American, gay, straight, everybody. I say, come with me. I'm going on the stage. Come with me, I need you now. I don't ever feel I have no help. I've had rainbows in my clouds. And the thing to do, it seems to me, is to prepare yourself so that you can be a rainbow in somebody else's cloud. Somebody who may not look like you, may not call God the same name you call God, if they call God at all. You see? I may not eat the same dishes prepared the way you do, may not dance your dances, or speak your language, but be a blessing to somebody. That's what I think. Olha que lindo, ser um arco-íris na nuvem de alguém. Foi uma noite especial, uma noite iluminada, uma noite cheia de arco-íris aqui no nosso estúdio, tenho certeza que na casa de todos. Muito obrigada, Edivaldo, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Eu só queria dizer uma última frase, assim, né, para as pessoas. Nunca é tarde para pensar na vida. Procure uma saída. Erguer as mãos caídas e recomeçar. Nunca é tarde para levantar os olhos, andar de cabeça erguida, contemplar um novo horizonte e sonhar. Sonhe, recomece.
Sempre é tempo, nunca é tarde. Nunca é tarde. Obrigada, Edivaldo. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanhou até agora. Amanhã tem mais. Até lá.